Fala galera, meu nome é Lúcio Jacobelli, eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos e nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que você vai fazer se o tema da redação do Enem for sobre meio ambiente. Então eu vou te entregar aqui de mão beijada para você repertórios que eu demorei dias para procurar, repertórios que se encaixam exatamente para esse eixo temático. E não só esses repertórios, mas também vou te ensinar como articular, como elaborar a sua redação da melhor forma possível com esses repertórios e conseguir seus mais 900 pontos para qualquer tema de meio ambiente. Então a única coisa que eu só peço para você é que se você gostar desse vídeo, curte, comenta e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! Então, antes da gente adentrar especificamente no eixo meio ambiente, vamos entender como que funciona a macroestrutura de redação do Enem. Vou só recapitular aqui. Basicamente, a gente vai ter 4 parágrafos, sendo a primeira a introdução, depois 2 desenvolvimentos e, por fim, uma intervenção. Na introdução, a gente vai contextualizar, citar o problema da redação do Enem, que é o que o corretor quer que você fale, e, por fim, já deixar claro qual que é a sua seu ponto de vista, sua opinião referente àquele assunto. Depois a gente vai para os desenvolvimentos. No desenvolvimento 1, você vai fazer o argumento 1. No desenvolvimento 2, você vai fazer o argumento 2. Ou seja, você vai nesses desenvolvimentos trazer quais são as causas para aquele problema que você citou na introdução. E por fim, o quarto parágrafo é a proposta de intervenção, onde você vai deixar claro para o corretor como resolver aquele problema, quais são as propostas, quais são as medidas que podem ser tomadas frente àquele problema. Entendido essa macroestrutura, vamos de fato ao que interessa, que são os repertórios e como que você vai usar eles no eixo de meio ambiente. Lembrando que esses repertórios quase ninguém usa. Se você usar, você vai, além de se diferenciar da maioria das pessoas, você vai conseguir trazer para o corretor uma visão muito clara de que você sabe articular com o tema, você sabe escrever e específico ao tema. Então vamos lá. Introdução. O que eu usaria na introdução sobre o meio ambiente? Eu usaria a teoria de Gaia, do James Lovelock. Basicamente, James Lovelock é um cientista inglês que propôs, por meio dessa teoria aqui, a teoria de Gaia, que a Terra ela é um superorganismo. Ela funciona como um sistema que se autorregula, ou seja, tem processos dentro da Terra que permitem o seu funcionamento da forma correta. Então, ali, onde a homeostase planetária é mantida por interações entre organismos vivos, atmosfera, oceanos e geosfera, regulando ciclos biogeoquímicos. Então, o que quer dizer isso? Essa homeostase planetária seria basicamente o equilíbrio da Terra. Então, Gaia diz que o equilíbrio da Terra ele é mantido por várias interações entre os organismos vivos, entre a atmosfera, entre os oceanos e entre a geosfera. Então, o que essa teoria diz? Que para tudo funcionar, essa homeostase planetária ela precisa ser mantida, ela precisa acontecer. E para que ela aconteça, as interações dos organismos vivos, como por exemplo o ser humano com essa terra, com o meio ambiente, tem que ser uma relação saudável, senão tudo vai desandar. Então, como que eu usaria isso aqui na redação? Eu usaria a teoria de Gaia para dizer exatamente isso, que a homeostase planetária ela vai ser mantida por essas interações. Depois eu falaria, entretanto, na realidade odierna, na realidade moderna, na realidade contemporânea brasileira, esse fenômeno não é observado, visto que os impactos antrópicos, ou seja, os impactos do ser humano frente à Terra, frente ao meio ambiente, principalmente manifestado aí pelas explorações, diversas explorações, desmatamento, queimada, elas mostram como que o equilíbrio da Terra não está sendo mantida por meio dessa relação errada com o ser humano. Então eu usaria isso para introduzir, usar como contexto para eu já puxar o gancho e já fazer uma contrariedade, mostrar que na realidade brasileira a teoria de Gaia ela está sendo contrariada, ela não está sendo seguida da forma como deveria ser, ou seja, mantendo o equilíbrio entre tudo isso para que a Terra funcione da forma mais adequada possível.
Depois eu já citaria também aqui na introdução quais são os meus dois argumentos para isso acontecer. Normalmente eu uso o que de argumento? Eu uso a negligência do Estado, ou seja, como que o Estado está sendo ineficiente em combater, em resolver essa problemática, e eu também cito a população. Então essas duas vertentes que eu uso para justificar por que está acontecendo um determinado tema na realidade do país. Por exemplo, queimadas no Pantanal, desmatamento na Amazônia e assim por diante. Então, negligência do Estado e normalização pela sociedade. Então, feita essa introdução, vamos seguir para o desenvolvimento 1. No desenvolvimento 1, a gente vai colocar o nosso primeiro argumento, ou seja, qual que é a primeira causa para esse problema. Como eu disse para você, em todos os temas eu gosto de usar essas duas causas, a negligência do Estado e a normalização do problema por parte da sociedade. Vamos usar aqui, nesse caso, esse argumento de negligência do Estado. Como que a gente vai fazer isso usando a Constituição Federal de 1988? Mas diferente de quase todo mundo que vai lá, só cita a Constituição Federal e fala que não está sendo seguida na prática, a gente vai citar um artigo realmente relacionado ao tema. E isso é importante, porque a gente vê cada vez mais nesses últimos anos o Enem trazendo uma notoriedade muito maior de cobrança, de punição frente àqueles alunos que não estão seguindo, não estão deixando claro que sabem articular repertórios com o tema. Ou seja, só está jogando lá a Constituição porque um cara no TikTok falou, usa. E o cara está usando, não tem a mínima ideia do que se trata, não tem a mínima ideia do que ele está falando. Por isso que eu estou trazendo aqui para você o artigo exatamente sobre o meio ambiente. E eu recomendo que você saiba também, né? Para depois outros eixos, que eu vou gravar mais vídeos, os artigos específicos. Então aqui, o artigo de meio ambiente é o de 225. Ele, basicamente, como está escrito aqui, ele define o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e as obrigações do poder público e da sociedade para defendê-lo. Ou seja, todo mundo tem que ter acesso a um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente que consegue dar sustento, que consegue, que permite o funcionamento do país como um todo e um funcionamento da Terra, conforme a teoria de Gaia já explicado anteriormente. Então, esse é o artigo. Aqui tem mais detalhes sobre o artigo, eu vou ler com vocês. Olha, todos têm o direito ao meio ambiente, que eu já tinha lido. O meio ambiente é um bem de uso comum do povo, o meio ambiente é essencial à qualidade de vida. Isso aqui que é importante, o poder público e a sociedade têm o dever de defender e de preservar o meio ambiente. Então você vai lá no seu argumento, você mostra lá para o corretor, olha, de acordo com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o poder público e a sociedade têm o dever de defender e de preservar o meio ambiente. Mas é isso que está acontecendo na realidade? Não é. Então você vai lá e justifica, dá seu argumento, por que isso não está acontecendo na realidade? Deixando muito claro para o corretor que o Estado não está sendo eficiente na preservação ambiental. E como que você justifica isso? Você pode, por exemplo, pegar um texto lá dos textos motivadores, pegar um dado específico, modificar esse dado. Também eu falo isso em outros vídeos. Não use o dado direto, use o dado de forma indireta, modifique, reelabore matematicamente esse dado para que você use na sua redação. Daí está aqui falando também, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense, a Zona Costeira, são patrimônio nacional. As terras devolutas ou arrecadadas pelos estados são indisponíveis para ações discriminatórias que protejam os ecossistemas naturais. E por fim, o artigo é maior, mas eu trouxe os pontos principais. As usinas que operem com reator nuclear devem ter sua localização definida em lei federal. Então não pode ser em qualquer lugar colocar uma usina nuclear. Então vamos seguir agora para o próximo. Agora que você já defendeu o seu primeiro argumento, vamos para o segundo argumento. O segundo argumento que eu usaria nesse tema que eu trouxe para você que quase ninguém usa, mas é muito relevante esse repertório, porque é um conceito hoje muito usado, inclusive na economia, que é o artigo A Tragédia dos Comuns, do Garrett Hardin. Não sei se é assim que diz, mas o que vale é a tentativa, né? Que é basicamente um ecologista norte-americano. O que o Garrett Hardin falou? Basicamente, ele fez uma alegoria de um pasto comum. Ou seja, tinha em uma cidade, que eu não vou lembrar o nome, acho que é Santa Helena, um pasto público, onde qualquer pessoa podia ter a sua criação, colocar seu boi, sua vaca ali e ter a sua criação. O que aconteceu?
as pessoas foram aos poucos colocando o gado e deixando o gado se autossustentar naquele pasto. O que acontece? Ao longo do tempo, os ganhos foram aumentando. O que eles fizeram? Foram reinvestindo e aumentando a criação de gado para aumentar cada vez mais seus lucros, porque eles vendiam a carne para a população. Só que chegou um nível que a população de Santa Helena começou, acho que é Santa Helena, cidade, desculpa, mas começou a crescer tanto a população que o gado começou a tomar conta e começou a ter tanto, mais tanto gado naquele pasto que já não tinha mais como aquele gado se autossustentar. Aquele pasto começou a ficar improdutivo de tanto gado que tinha ali tentando se alimentar. O que aconteceu? O gado começou a morrer, a cidade entrou em decadência, os fazendeiros entraram em decadência e toda a produção agrária daquela cidade foi decaindo com o tempo. Essa alegoria que o Garrett Hardin faz, ela mostra exatamente como você sobreexplorar, ou seja, explorar acima do adequado um ambiente, leva à exaustão daquele ambiente. Ou seja, aquele ambiente não vai ser mais frutífero, tal qual era antes dessa superexploração. Diferente, por exemplo, se as pessoas tivessem essa preocupação com o futuro e falassem assim, não, nesse pasto não cabe mais gado, a gente vai deixar essa determinada quantidade de gado, vai nutrir eles de tal forma e vai, por exemplo, comprar mais terras para aumentar esses gados, ou outras medidas. Mas não, o que eles fizeram? Foram só aumentando gado, chega uma hora a terra se exauriu e não teve mais capacidade produtiva. O que acontece? Essa alegoria, ela mostra exatamente um ponto de vista que você pode defender no Enem e que vai ser muito adequado de acordo com os temas de meio ambiente, que é a teoria de que você explorar muito o ambiente leva à exaustão desse ambiente. E isso mostra como que um problema, por exemplo, das queimadas ou qualquer coisa relacionada nesse sentido de meio ambiente, mostra como que isso é negativo para a Terra, negativo para o ecossistema como um todo. Então aqui eu falo, alegoria de um pasto público, que eu já tinha falado para vocês, pois, olha o que fala aqui, leva a sobrevalorização, leva à exaustão coletiva, pois os custos são difusos e os benefícios são individuais. Quem vai ter benefício? Aqueles fazendeiros. Começaram a criar. Eles só pensaram na individualidade, deixou o coletivo de lado, explorou aquele ambiente e exauriu. Não teve mais capacidade produtiva. É isso que acontece hoje em dia na nossa realidade perante o meio ambiente. Então ali eu até falo desse conceito de sobreexploração, que é muito importante na geografia agrária, que é basicamente o quê? A utilização de um recurso renovável, que nesse caso é o pasto, para além do seu limiar de sustentabilidade. Não há mais recuperação natural. O ambiente ele vai chegar a uma exaustão tão grande que ele não vai ser capaz mais de se recuperar e de ser fonte de sustento, fonte de recursos mesmo para as próximas gerações. É exatamente o que acontece hoje em dia. Agora vamos para o próximo, que é o que? Para fechar nosso texto, a intervenção. Como que você vai fazer uma intervenção de meio ambiente? Nesse caso específico, na intervenção a gente não usa um novo repertório, a gente só vai fazer uma retomada das ideias que a gente já desenvolveu ao longo do nosso texto, de forma a expor uma solução, uma resolutividade para aquele problema em questão. Então vamos lá. Na intervenção especificamente, eu não recomendo que você crie do zero, mas sim que tenha uma estrutura pronta, porque isso vai facilitar muito para você desenvolver. E aqui eu trouxe uma, que é o que eu usava, que eu usei inclusive em 2022, na época que eu prestava vestibular. Ela já foi testada, não só por mim, mas por vários alunos meus do curso de Redação do Cavaléu. Então eu recomendo fortemente que você use. Essa intervenção ela se encaixa para qualquer tema, literalmente qualquer tema. Mas você vai ter que adicionar alguns detalhes aqui, que são exatamente essas lacunas que estão aqui. Aqui eu cito o Ministério Público como o principal responsável pela continuidade, pela persistência daquele problema. Mas depois eu cito, além disso, eu cito outro agente, ou seja, outra instituição relacionada à persistência do problema. Você tem que lembrar, né, que são aqueles 5 elementos: quem, o que, como,
para que e detalhamento, que são os 5 elementos que você tem que ter na proposta de intervenção para tirar os 200 pontos. Aqui eu faço uma proposta de intervenção completa, que é essa primeira, e eu faço mais uma incompleta, ou seja, que não tem os 5 elementos depois, para deixar mais completo possível esse texto, para deixar muito ele respondendo tanto ao argumento 1 quanto ao argumento 2. Daí, nesse caso específico do meio ambiente, essa outra instituição, esse outro agente que eu cito, eu recomendo fortemente que você use o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, porque daí sim você vai deixar o seu texto mais específico, deixar o seu texto mais assertivo para meio ambiente. Aqui eu trouxe para você também, para você que está com sangue no olho e vai dedicar muito para passar no Enem, temas para você treinar para a redação de meio ambiente. Eu trouxe aqui 10 temas muito bons, que podem inclusive cair no dia do Enem, sobre esse eixo temático. Eu recomendo que você treine, que você pegue esses repertórios e tente encaixar para cada um desses temas, desenvolver uma redação. Ah, Lúcio, preciso desenvolver para os 10? Não, mas pega aqui, faz desse, 2, faz o 8, ou faz o 3, o 4, seleciona os 2, faz, treina, manda para correção, para alguma plataforma que você use, ou professor, e veja como você vai evoluir na redação, como você vai desenvolver melhor a redação. Lembrando também o seguinte, aqui eu trouxe temas, mas não é a forma como eu recomendo que você faça. Isso porque, se você ficar dependente do tema, você provavelmente vai se dar mal na redação. Ou você vai demorar muito para desenvolver seu texto, ou na melhor das hipóteses, você vai conseguir desenvolver, mas você vai não ter aquele texto fechado, bem intrincado, repertório com aquilo que você está falando. Então, qual que é a estratégia que eu recomendo que você use? Eu recomendo que você use uma estratégia que você já tenha tudo isso aqui pronto. Não precisa se preocupar em repertório, em o que você vai escrever, ficar com aquele bloqueio criativo um tempão na folha em branco, que é o que eu passava lá em 2022, quando eu também estava prestando vestibular. Para isso que eu desenvolvi um método que hoje eu chamo de método camaleão, que não só eu uso, mas muitos alunos já usaram, já tiraram mais de 900 pontos na redação em menos de 1 hora de escrita, em que basicamente eu tenho parágrafos específicos para introdução, parágrafos específicos para desenvolvimento 1 e 2 e uma proposta de redação para todos os temas. Com essa estrutura, esse não é um modelo de redação, deixo claro isso, é uma estrutura que já pré-pronta, pré-planejada, testada, validada, você vai conseguir fazer um texto de mais de 900 pontos para qualquer tema. E, diferente de um modelo de redação, esse tema vai ficar específico para aquele tema que você está falando. Ele vai ficar específico ao eixo temático que você está trabalhando. Não vai ter mais aquele perigo de você ser superficial, de você deixar claro para o corretor que você está usando um modelo de redação. E com isso você poder até zerar a sua redação, né? Quem sabe acontece uma coisa dessa se você usa um modelo. Pode ser que aconteça. A gente não sabe como que vão ser corrigidas as próximas redações, porque a gente vê nesses últimos tempos mudanças no INEP com relação a isso, de ter cada vez mais um viés punitivo sobre aquelas redações que usam modelos de redação, aquele modelo genérico que tenta se encaixar para todo tema. Diferente desse modelo, o método camaleão vai te permitir escrever de fato para qualquer tema e tirar mais de 900 pontos de forma específica, clara e usando bem o seu repertório. Então, se você quiser conhecer o método camaleão e ver como funciona esse método que eu usei lá em 2022 para passar em 5 federais de medicina com 17 anos, é só você clicar aqui no link que está na descrição. Então é isso, galera. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você e eu te vejo na universidade.